Louvado e engrandecido seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1 diz: Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu amor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Versículo 4: Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Meus distintos irmãos, o profeta Jeremias recebeu visão de Deus dos dias difíceis, porque passaria o povo de Israel. Deus mostrou antes que tudo acontecesse ao profeta os sofrimentos, as aflições, as adversidades, porque passariam os habitantes de Israel e as leis do Senhor Deus dos Exércitos. Eles transgrediram os seus mandamentos e não aceitaram a correção na hora, quando os profetas falou-lhes dizendo que voltassem atrás, que se arrependessem, que colocassem o seu rosto em terra e que vestissem saco, cobrissem-se de cinza, que se envergonhassem de suas obras, dos seus atos, e buscasse misericórdia no Deus das misericórdias, porque Ele é santo, Ele é santíssimo, Ele é justo. Ele não criou o homem para a maldade, para explorar ao próprio homem. Ele não criou um homem para escravizar a outro homem. Ele não criou o homem para um roubar ao outro, mas Ele nos criou para que vivêssemos em harmonia, em paz e até mesmo em comunhão. Por isso Jesus Cristo nos ensinou: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E a nação de Israel, a nação que tinha que ser o exemplo, a nação que tinha que ser como os olhos de Deus e a revelação de Deus para o mundo, e eles teriam que anunciar ao mundo que existe um Senhor Deus e que Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder de salvar, Ele tem poder de livrar e Ele tem poder de condenar, porque Ele é o Deus. Ele é o Senhor Deus dos exércitos. Ele é o Criador do homem. E Ele há determinado que ao homem está determinado viver uma só vez. E depois da morte segue-se ao juízo. O homem não tem direito de reencarnar. Depois da morte segue-se ao juízo. O profeta viu a aflição do povo de Israel, da nação de Israel, e quando ele observou em revelação, em visão, ele se lamentou. Ele ficou com seu corpo que lhe doía todos os ossos, todos os membros do seu corpo, e teve grande aflição. Mas o mesmo Senhor que mostrou, que revelou o pecado do seu povo, Ele mostrou que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo e que ao transgressor, ao pecador, Ele ainda lhe concede uma oportunidade. E foi revelado ao profeta, está no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto espera nele.
versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, já no versículo 26. Então, meus distintos irmãos, quando passou o primeiro quadro, foi revelado ao profeta este segundo quadro: diga ao povo que eu sou o Senhor Deus de Israel, que Israel é o meu povo e que eu tenho misericórdia, e se eles crerem em minha misericórdia, e se eles aceitarem uma reconciliação, e se eles aceitarem abandonar o pecado, voltar-se ao seu Deus em obediência, em amor, em santidade, em reverência, em prática do bem, amar ao seu irmão, aborrecer a iniquidade, a minha misericórdia se revelará diante deles, e eles alcançarão misericórdia, porque diga-lhes que as minhas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas são novas cada manhã, porque a fidelidade do Senhor é grande. Israel ouviu ao profeta, Israel ouviu quando revelou o sofrimento, o que estaria para acontecer naqueles dias. Mas se vocês se arrependem, se vocês voltam ao Senhor Deus, vocês vão alcançar misericórdia. A aflição do profeta aumentou, porque o povo disse: sim, voltaremos para o Senhor, sim, queremos obedecer ao Senhor, sim, queremos a misericórdia do Senhor, mas não se dispuseram em cumprir a palavra. O que tinha o escravo, ele tinha que deixá-lo ir livre. O que estava cobrando uma grande soma de alguém, e naquela soma não havia realmente honradez, honestidade, havia demasiados juros, havia demasiado coisas que não eram para ser daquela maneira. Ele devia perdoar, porque não tinha dinheiro o credor para pagar, e então ele teria que escravizar os filhos, escravizar a família, e o Senhor havia dito que havia que ter misericórdia, havia que perdoar, havia que dar-lhes uma oportunidade, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Meus distintos irmãos, que a misericórdia do Senhor nos alcance. Teremos uma segunda mensagem.